Oi, professora. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sim. Boa tarde, Sim. Benício. Tudo bem com você? Sim. Ótimo. Boa tarde, Alicia, Helena. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ótimo. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tomás, Antônio, Rafaela, Alessandro. Oi. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Que ótimo! Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Tranquilo? Brincaram bastante? Fizeram tarefa? Tá, fala oi. Boa tarde, Professora. Gustavo. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo. Que ótimo! Professora. Oi, Malu, tudo bem? Alessandro, Antônio. Dá para me ouvir, professora? Estou ouvindo. Oi, Noah. Eu vou trocar de fone aqui rapidinho, tá, professora? Tá. Só aguardar um pouquinho os colegas entrarem, tá? A professora vai adicionando aqui. Desculpa, mas eu sou alérgica a pessoas falam. Olha só, vamos dar início então à nossa aula. Enquanto os colegas vão entrando, a professora vai adicionando, tá? Então, olha só, hoje... Oi? Você consegue me ouvir? Tô ouvindo. Hoje nós vamos, né? Hoje nossa aula é de geografia, certo? Sim ou não? Sim. Quem tá animado para nossa aula de hoje? Eu que não. Não tá, já tem Noah. Não. Só tem farinha. Então, vamos Mais tarefa, claro que não. Vamos ficar mais animado ainda, então. Olha só, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós já estudamos, tá? Sobre as paisagens brasileiras, né? Relevos e rios, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão de todo esse capítulo que nós já vimos, certo? Então, assim, ó, a nossa aula hoje vai ser meio que um bate-papo, tá? A professora vai perguntar, e aí, conforme vocês forem... Então pode marcar de joguinho aí no bate-papo? Não vai ter joguinho e bate-papo hoje. Tá? Hoje nós vamos só... Tá desconectado. Hoje nós vamos fazer uma atividade... Nós vamos fazer... 2 atividades do LA só, tá? Mas nós vamos fazer o principal da aula de hoje, é uma revisão desse último capítulo, nesse capítulo que nós já vimos, tá? Olha só lembrando vocês, eu mandei um recadinho lá no grupo do 4º ano e no grupo dos pais, da aula de amanhã, tá? Amanhã nós vamos ter aula de artes, tá? E aí nós vamos fazer um instrumento. Aí a professora pediu para vocês, lá no grupo, que vocês deixam aí reservado uma lata, tá? Pode ser uma lata de achocolatado em pó, pode ser uma lata de refrigerante, tem que estar limpa, tá? Essas latinhas têm que estar limpas, higienizadas e secas. Tá? Professoras, Oi? Professora, uma pergunta. Sim. Essas latas podem ser de metal? Sim, pode. É isso mesmo, tem que ser de metal, de preferência, tá? De qualquer forma, se vocês não conseguirem uma lata, pode ser uma garrafinha de plástico, tá? Mas o interessante seria se vocês tivessem uma lata mesmo, de metal, tá? Que o barulho, ele é mais forte no barulho de metal, certo? Aí é a lata, uma fita adesiva. O que mais que a professora pediu? Alguém lembra? Feijão. Isso, semente de feijão ou então grãozinhos de arroz, isso mesmo, tá? E uma fita adesiva para
fazer a tampa da latinha, tá? Tem que ter a fita adesiva? Se for uma lata Professora, de chocolate... Só um Minha pouquinho, Noah. conexão tá ruim. E pra que é essa tampa e tal? Pra quê? Estou explicando aqui, ó. Giane, pode ser... Pra que é isso? Tô te explicando, Noah, só um minuto. Se a lata do achocolatado ou do leite em pó... Se for leitinho. Isso, pode que já tenha a tampa, não precisa da Sim. fita. Ah, tá ótimo. Uhum, tá Mas ótimo. assim, talvez, não sei se o leitinho é aquela tampa, tem que fechar muito bem para não sair, não escapar os grãozinhos. Tá. Noah, eu tô explicando porque essa atividade nós vamos fazer amanhã aqui na nossa live, tá? E aí, Mas pra que é isso? nós vamos fazer um instrumento, Noah. Tá? Mas aí amanhã a professora vai explicar. Só tô lembrando vocês dos objetos que nós vamos precisar. Tá bom? Então, vamos agora para nossa aula, tá? De geografia, revisar os conteúdos que nós já estudamos nesse capítulo, tá? Então, prestem bastante atenção. Oi. Não vai ter mais aula de manhã, só à tarde? Oi? Não vai ter mais aula de manhã, só à tarde? A aula online é só à tarde, mas as aulas que são gravadas, nós mandamos de manhã para vocês. Não, do formulário. Hã? Do formulário. Isso, a professora manda de manhã, mas aí vocês têm o dia todo para poder fazer, tá? Pelo amor de Deus, não risca a tela. Vamos começar, então. Apareceu para vocês aí a tela? Sim? Então, olha só, Sim. nós vamos, como eu já disse, nós vamos fazer a revisão das paisagens brasileiras, né? Nós vimos nesse capítulo que as paisagens brasileiras são formadas por relevo, né? E rios, tá? Alguém sabe me falar? E alguém riscando aí. Pode deixar, Noah. A professora Vi aqui e vai conversar com os pais, tá? Então, olha só. Eu quero que vocês me respondam se vocês lembram o que é um relevo. Alguém sabe me falar? O que é uma forma de um relevo? Sim ou não? Relevo, Eu não sei. Fala, Ana. Eu acho que é as partes mais altas das montanhas. Isso, é quase isso, tá? Os relevos. Mais alguém quer falar? Sim? Professora, que página que é? Acabei de entrar. Nós não estamos na página do livro, nós estamos só retomando as atividades, os conteúdos da semana passada. Aliás, do capítulo do livro, tá? Se vocês quiserem acompanhar no livro, é desde o início do capítulo, tá? Nós vamos relembrar aqui o que nós já estudamos. Olha só, então, né? Os relevos, nós já falamos, né, que a parte da Terra, ela não é plana, né? Ela não é totalmente plana, né? Ela possui alguns lugares que são mais altos e alguns lugares que são mais baixos, tá? Então, essa diferença entre os lugares mais altos e os lugares mais baixos, né, nós chamamos de relevos, tá? Então, relevo é isso aí, é a relação das partes mais baixas com as partes mais altas que nós temos na Terra. Então, toda a altitude, ou quando nós temos também uma área que ela é plana, isso também é relevo, tá? Então, não são só as partes que são altas, tá? Mas as partes baixas também são chamadas de relevo, tá? Certo? Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. Aí, nós já estudamos sobre o que será que é essa imagem aí? O que essa imagem está representando? Bem no inicinho do capítulo, nós estudamos sobre isso. Mais exatamente na página 6 do livro didático. Como que nós podemos chamar essa imagem aqui, ó? O que acontece, ó? Por que será que forma esses paredões aqui? Por que não é tudo certinho? Por que ele está todo desgastado? Professora, Oi. os paredões são Big Brother, né? Não, Noah. Aqui, certo, você falou, nós temos os paredões aqui.
Professora, é erosão? Isso, muito bem. Lucas que falou? Sim. Isso, nós chamamos esse processo aqui, ó, de erosão. Tá vendo que nós temos os paredões aqui, ó? Oi? Eu vou desligar meu microfone, porque tem muito cachorro latindo aqui na rua. Tá. Olha só, então. Nós chamamos, então, esse desgaste, ó, né, esses deslizamentos de terra, nós chamamos de erosão, tá? Professora, agora deixa eu perguntar. Mas a erosão, ela só acontece, né, por forma da natureza mesmo, é natural? Ou o homem também é capaz de fazer uma erosão, causar uma erosão? O homem também É capaz de causar uma erosão. Sim, né? A erosão ela pode ocorrer tanto por fenômenos da natureza mesmo, né? Quando chove, né? Então molha essas áreas aqui e acaba acontecendo um desmoronamento, né? Uma erosão, como também o homem pode causar também essa erosão, né? Quando que o homem causa a erosão? Alguém sabe me falar? Quando que acontece isso? Acontece uma erosão causada pelo homem. Quando o homem Quando ele fica quer fazer- cavando muito. Quando ele faz desmatamento? Desmatamento? Sim. Quando ele quer fazer alguma construção da vida dele, algum interesse. Isso, muito bem. Então, olha só, quando o homem também faz construções, né? Eles escavam, né? Lá no livro didático, nós temos uma imagem da extração de ferro e nós temos uma imagem, né? De uma obra, né? De um trecho, de uma rodovia. Então, muitas vezes, né? O homem vai lá cavar para fazer ruas, para fazer, né? Avenidas, rodovias. E aí ele também promove esse tipo, né, de erosão, certo? Vamos para o próximo, então. Aí, lá na página 7 do livro didático, se vocês estiverem acompanhando, nós temos 3 formas de relevo brasileiro. Quais são essas 3 formas do relevo brasileiro? Planalto, depressão e planície. Isso, muito bem. Então, nós temos aí as formas de relevo planalto, Depressão e planície. e planície. Muito bem. Alguém consegue identificar nessa imagem que tipo de relevo nós temos aqui? Depressão. 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 Qual é a parte da depressão aqui? Hã? Montanha. Não. A depressão, ela tem... Aqui nós temos 2 tipos de forma de relevo, né? Nós temos a depressão e nós temos... Isso, muito bem. E o planalto. Olha só aqui, ó. Aqui a professora quis mostrar o planalto. E como que são essas formas de relevo planalto? Alguém sabe me falar? Como que é? Montanhas altas e montanhas baixas. Não. Não são montanhas. Alguém sabe me falar? Outro? Pra cima e pra baixo? Não. Observem bem essa parte aqui. Olha a setinha. Ah, Bordas irregulares? isso, muito bem, Tomás. Os planaltos, observem aqui, ó. Olha aqui esses paredões aqui, ó. Eles têm as bordas irregulares, ó. Tá vendo que não é certo? Até que parece que é certinho, ó. Tá escrito aqui no livro. Isso. Mas se vocês observarem, as bordas são irregulares, ó. Elas não são planas, tá? Então, elas são geralmente, são superfícies, né? Onduladas, ó, irregulares, tá? E por quê? Porque ocorre muita erosão. Então, por isso que eles são irregulares, tá? E aqui vocês já acertaram. Agora eu quero que vocês me falem onde que tá a depressão aqui? Nas montanhas. Nas montanhas?
Será? Embaixo da montanha. Isso. A depressão é essa área aqui, ó, rebaixada, ó. Tá vendo? É toda essa área onde a professora tá mostrando a setinha, ó. Então, a depressão é essa área aqui, ó, que fica, né, geralmente no meio, né, ou próximo aos relevos de planalto. Então, ela é rebaixada, ó, essa área aqui, ó, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. E aqui, alguém sabe identificar? Também é uma forma de relevo que Depressão. Não, não é depressão. Ó, os planaltos são esses. Isso, aqui também é uma forma de planalto, mas tem um nome mais específico. Planície. Não. Olha como que são essas formas aqui, ó. Depressão. Tem um nome específico. Erosão. Não, Vulcão. não, Vulcão. não é vulcão. Rios. Superfícies onduladas. Nós não estudamos sobre os vulcões. Montanha. Muito bem, é isso mesmo. Isso aqui nós chamamos de... É o Noah que respondeu. Muito bom. Eu sou inteligente pra caramba. Olha só. Nossa, Isso mesmo. Ó, então nós chamamos... Muito bem, quem falou planalto acertou também. Porque as montanhas são uma forma de planalto, tá? Observem lá na página 8 do LD de vocês, que nós temos, né, aí, ó, 3 imagens. Nós temos a imagem do Planalto, né, lá em Minas Gerais, tá vendo? Tem como aproximar a imagem, professora. Tem. Não, mas aqui não... Professora, agora eu me arrependi de ter dito montanha. Eu queria perder mais tempo de aula. Não, olha só. Então, olha só. Então, as montanhas também... Você é o aluno mais inteligente da sala e você vai ter que ganhar um monte de tarefa. Ó, vamos lá, então, continuar, pessoal. Noah, vamos continuar. Ó, então, observem aqui que as montanhas também, tá vendo? Por quê? Porque ela também tem uma superfície ondulada, né? Olha só a superfície delas. Não são planas, né? E nós chamamos de planalto também. E a montanha, né, ela tem a sua característica bem específica, porque ela tem uma grande elevação, né, natural do terreno, né? Então, olha só, elas são bem altas e bem específicas, tá vendo? Bem características mesmo de uma montanha, tá bom? Então, vamos para a próxima imagem. A professora já até mostrou ali. Mas vocês já falaram, né? Que são as depressões, né? Qual é a depressão aqui mesmo, pessoal? O que é a depressão? É a parte mesmo? de baixo que tá da montanha. Isso, muito bem. As depressões são os relevos rebaixados, né? Então, é toda essa área aqui em volta, né? Que ela Professora, que página? Página 9 do LD. Mas essa imagem não tá no LD, tá? Mas você vai acompanhando pelo LD, tá? Pode acompanhar aí. Então, isso aqui, essa parte rebaixada, é que nós chamamos de... Que página? Depressões. Na página 9. Que página? Página 9. É do livro 2 ou 1? 2. Tá? Então, é isso mesmo. As depressões são as áreas rebaixadas. Muito bem. Vamos para a próxima agora. E essa aqui, alguém sabe identificar? Planície. Muito bem. Planície. Isso. Papel de parede do Windows 95, por aí. Não. Era Não é, bem não. parecido. Não é. Então, olha só. São essa... Muito Eu bem. sei desativar meu som, não precisa desativar o meu. Olha só, então. Nós temos aqui a planície. E o que nós chamamos de planície? Por que vocês falam que isso aqui é a planície? Porque a área é reta. Porque a terra é reta. Porque é Porque a terra é reta. reto. Muito bem. E é isso mesmo. Então, as planícies, ó, são relevos baixos, né? Olha só.
São baixos, eles não são montanhas, né? Não são serras, né? Não Igual são grama. Professora, é igual grama. Isso. Normal. E as praias? Nós consideramos as praias como planície, planalto ou depressão? Planície. Planície. Muito bem, é isso mesmo. Tá? Então, nós temos aí as planícies, tá? Agora, eu quero voltar aqui um pouquinho lá nos planaltos. Olha só, vamos voltar aqui nos planaltos. Os planaltos, volta lá na página 8, tá? Olha só, os planaltos, eles podem, como a professora falou, eles podem assumir, né, diferentes formatos, tá? As características deles, né, eles são ondulados, né, superfícies onduladas, irregulares, né? E acontece muita erosão nos planaltos, porque eles são muito altos, né? E aí acontece esses desmoronamentos que nós chamamos de erosão, tá? Mas os planaltos, eles podem assumir duas formas. Como que nós chamamos essas duas formas? Relevo de planalto. Não. O relevo planalto, ele pode assumir duas formas. Aliás, praticamente três, né? Porque nós temos as montanhas que a professora já falou que é um tipo de planalto. Pode assumir como chapadas e escarpas. Isso, muito bem. Então, eles podem assumir, ó. Professora, eu não estou escutando sua voz. Ó, os relevos, então, os planaltos, eles podem assumir duas formas, tá? Eles podem ser chamados... Professora, eu não estou escutando sua voz. Eu não sei se você está escutando a minha. Eu estou ouvindo a sua, mas deve ser o seu aparelho aí, Noah. O restante está me ouvindo? Sim? Sim. Então tá. Sim. Olha só, então. Então, olha só, como a professora estava falando, os planaltos, eles podem assumir duas formas, que são as chapadas Agora e eu estou as ouvindo. escarpas, tá? As chapadas, nós até temos aqui, né, lá em Chapada... Agora eu consigo ouvir. Tá bom, Noah. Então, nós temos as chapadas e as escarpas, tá? As chapadas, como que nós podemos caracterizar as chapadas? Alguém sabe me falar? Qual é a característica da chapada? Depressão. Onde os bêbados ficam, né? Porque eles estão chapados. Não. São montanhas retas? Isso, elas são um tipo, né, de topo. O topo delas são planos, né? É bem plano. Se vocês observarem aí no livro de vocês, na página 8, lá em Chapada o paredão, né? De Chapada dos Guimarães, ó. O topo dela é plano, é reto. Oi. A vó da minha amiga mora em Chapada. Eu vou lá muitas vezes visitar ela. Isso. E eu já vi várias montanhas lá. Isso. Então é um tipo, né? Ele é bem alto, tem paredões, mas o topo dessas montanhas, né, desse planalto, ele é plano, tá? Então, nós na verdade, nem podemos falar de montanhas, porque as montanhas não têm o topo plano, tá? As montanhas têm o topo ondulado, tá bom? E as escarpas? Alguém? São montanhas onduladas. Isso, as escarpas nós também podemos chamar de serras, tá? Então, as serras, diferentes das montanhas, as serras têm as formas, aliás, bem parecido com as montanhas, né? As serras, elas têm as bordas, ó, bem onduladas e são bem diferentes, né? Uma próxima a outra, as altitudes delas são irregulares. Tudo bem? Certo? Compreenderam? Entenderam?
Sim. Então, ó, nós revisamos todas, agora vamos, aliás, não revisamos tudo não, vamos terminar agora a nossa revisão. Eu compreendi, mas não entendi. Vamos lá. O que você não entendeu, Noah? Para eu te explicar novamente. Então, olha só, agora, quero que vocês... Eu não consigo memorizar o que é depressão, o que é erosão e planaltos, Mas, ó, Tem no livro. planícies. Tem no livro. observe então aqui, ó. Olha só, pessoal. Vocês precisam... A professora explicou o que é. Não é para gravar, tá? Porque quem grava os conteúdos não aprende. Então, tem que entender, tá? Se compreender. A professora mostrou por foto. Então, se eu mostrar uma foto para vocês, igual vocês identificaram para mim, eu falei para vocês, que forma é essa aqui de relevo? Aí vocês falaram, planalto. Então, vocês identificaram, vocês conseguiram entender a forma que é o relevo de planalto, tá? Não é para gravar, mas tem que entender. Quando a professora mostra a foto e que vocês conseguem entender que aquilo lá é uma depressão, que aquilo lá é um planalto, que aquilo lá é uma planície, ótimo. Só para recapitular, ó, depressão é aquela parte mais baixa que tem entre o planalto. O planalto são formas, né, que têm altitude bem grande e as suas formas, né, as bordas são onduladas. Então, eu sei que eu vi não vou dizer montanha, mas eu vi um paredão. As suas bordas lá em cima não é certinho, né? Elas são irregulares porque acontece muita erosão, né? Muito deslizamento. Eu sei que ela é um planalto, né? A depressão, eu sei que é a parte mais baixa de um relevo, de um planalto, né? E aí a planície é uma área plana, né? Ela não tem altitudes, ela é baixa, tá? Então tá aí mais simplificado as três formas de relevo, tá? Então vamos voltar lá. Aí nós passamos para as partes, né, dos rios, certo? Nós começamos a estudar sobre as partes, né, dos rios, né, os rios brasileiros, enfim. E aí, lá no livro, na página 12, nós temos essa imagem aí, ó. Né? Os rios, eles são divididos em alguns elementos, eles possuem alguns elementos, né? E aí nós temos aqui os elementos de um rio, que faz parte de um rio, né? Olha só, nós temos a nascente, né? O próprio nome já diz. Vamos entender agora o que é uma nascente. A nascente é onde nascem os rios, não é? Tá fácil isso aí, né? Nascente é onde nasce o rio, mas também algumas pessoas chamam de cabeceira, tá? Depois nós temos o curso ou o leito de um rio. O que é um leito ou um curso de um rio? Alguém pode responder? É um caminho que percorre da nascente até a foz. Percorre até a nascente da nascente. É um caminho da nascente que percorre do rio até a foz. Isso. Então, nós temos aqui o curso ou leito, ou seja, o curso ou leito de um rio é o caminho que esse rio vai percorrer, né? Da onde ele nasce até onde ele deságua, ou seja, da nascente até a foz, certo? Aí nós temos a imagem aqui, ó, da nascente, né? A nascente, ela geralmente não é muito grande, é um lugar bem pequenininho que vai brotar essa água, né? Depois nós temos o curso, ó, observe aqui o curso, ó. Oi. Eu já fui em uma nascente. Isso. É muito legal ver, né? Nascendo a água, né? Isso mesmo. Aí nós temos aqui, ó, os afluentes ou tributários, tá? É mais conhecido como afluente. O que são os afluentes? São rios menores que desaguam no rio principal. Isso mesmo, são os rios menores, né?
que vão desaguar no rio principal. Muito bem. E as margens? É superfície. Eu Fica de um lado e do outro. Isso, a margem é a superfície terrestre que fica de um lado do outro do rio. Nós chamamos de margem, né? Quando falar de margem, é só lembrar da margem do caderno. A margem do caderno, nós não temos a margem direita e a margem esquerda, né? No caderno. Então, aqui nós também temos a margem do rio, né? A superfície que fica de um lado e do outro do rio. Lado direito e lado esquerdo. E, por fim, nós temos a foz. A foz é o que mesmo? É o lugar quando o rio deságua. Mar ou oceano. Isso. A foz é o local onde o rio deságua, né, em um outro rio, certo? Ou mar, lago ou oceano. É o lugar onde esse rio vai desaguar, né? Muito bem. Aí nós falamos do aproveitamento do rio, né? Que o rio serve para navegação, para trazer, né, e levar coisas, objetos, né, de um país para o outro, de uma cidade para outra, para transportar pessoas. E alguém reconhece essa imagem aqui? A usina hidroelétrica. Muito bem, a usina hidrelétrica. E o que uma usina hidrelétrica faz? Ela Energia. pega energia da água. Ela Isso. faz energia da água. Isso, ela produz energia através da força da água, né? Muito bem. Aí, nós falamos de vários tipos de rios, né? Nós temos 2 tipos de rios, certo? Certo? Certo. Quais são o nome desses rios? Rio perene e rios temporários. Muito bem. E esse rio aqui? Nós podemos falar que esse rio é um rio perene ou rio temporário? Perene. Muito bem. Por que ele é perene? Por que ele é perene? Porque a água dele nunca acaba. Isso, porque a água dele não seca, né? Mesmo no período de seca, né? Isso mesmo. E essa imagem aqui? É um rio temporário. Rio temporário. Muito bem, é um rio temporário. Por que nós Temporário. chamamos de rio temporário? Porque a água dele seca. Isso, A água seca. porque a água dele, Rapidamente. num determinado época do ano, né, ela seca. Muito bem. Isso aqui nós podemos definir como? Bacia hidrográfica. Isso, uma bacia hidrográfica. E o que é mesmo uma bacia hidrográfica? Alguém sabe falar? É um lugar que parece um desenho. Não. Alguém lembra o que é uma bacia? Nós estudamos isso aqui semana passada. Não? Isso parece uma folha. E- Todos os cursos de água. O que eu falei? São os cursos de água de um rio, né? Isso mesmo. Então, é uma área drenada, né, por um rio principal e seus afluentes. Então, aqui nós temos um rio principal e os seus afluentes, né, que são os rios menores. Aí, então, olha só, uma bacia hidrográfica é formada por um rio principal e seus afluentes. Então, o rio principal e seus afluentes vão formar uma bacia hidrográfica, certo? Agora, eu quero que vocês peguem lá, a professora só vai explicar, vocês vão fazer depois, tá? Vocês vão pegar o LA, página 64. Nós vamos relembrar aqui alguns relevos. LA, volume 2, Geografia, página 64. Olha só, aqui nós temos algumas imagens. Ó, nós temos 5 imagens aqui, ó. E nós temos aqui, ó, leia a seguinte afirmativa. O ser humano altera o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida, conforme nós falamos aqui já, né? Que o ser humano, ele altera, né, as formas de relevo, né? Então, olha só, vocês vão recortar aqui as imagens
do espaço aqui, ó. Vão recortar as imagens. Página 64. E colar aqui, somente nesse espaço aqui todinho, vocês vão colar somente aquelas que retrata a afirmativa acima. Ou seja, é onde há, né, a interferência do ser humano na forma de relevo. E eu vou dar uma dica para vocês. São apenas 3 imagens aqui. Que página? 64, pessoal. Então, olha só, apenas 3 imagens que vocês vão colar, tá? 1, 3 e 4? Acertou, é isso mesmo, tá? Próximo. Aí lá na página 65, Fazer o que nessa? vão recortar 3 imagens aqui que representa a interferência do homem nos relevos, tá bom? Não. Aí, lá na página 65, como aqui vai sobrar 2 imagens, tá? Aqui vai sobrar 2 imagens, certo? Aqui vocês vão colar só 3. Aí, aqui vocês vão colar as 2 imagens correspondentes que sobraram, tá? Aqui nós temos nessa imagem a Chapada dos Guimarães e nós temos o Quênio. Vocês vão colar aqui, ó, a imagem da Chapada dos Guimarães e a imagem do Quênio. Depois que colou, vocês vão marcar aqui, ó, as imagens que você colou aqui em cima são exemplos de relevo de planalto, planície ou depressão, tá? Então, a Chapada e o Quênio são exemplos de planalto, planície ou depressão. E vão marcar X. Ainda na página 65, como última atividade, vocês vão observar essa imagem aqui, ó, sobre as principais formas de relevo, tá? Nós temos aqui, ó, número 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que tem uma sequência? Tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Aí vocês vão marcar aqui, ó, os pontos 1, 2, 3 e 4. Representam na ordem as formas de relevo. Aí o número 1, por exemplo, a número 1 está representando planície? Se sim, vamos lá. A número 2 está representando planalto? A número 3 está representando depressão? E a número 4 está representando montanha? Se for essa, eu vou marcar a primeira opção aqui, então. Certo? Ok. Eu errei na mosca. Olha só. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Pode tirar um print ou tirar foto da tela. Para nossa próxima aula, nós vamos fazer uma experiência, tá? Nós vamos fazer uma experiência. E nós vamos precisar, ó, de uma jarra, 2 copos que tenham o mesmo tamanho, água morna, sal de cozinha, uma colher e um corante de alimento, tá? O corante pode ser aquele corante que a mamãe utiliza para bolo. Professora, Oi. eu vou ter que escrever no meu papel porque eu tô usando o meu celular. Não tem problema. Se não der tempo de tirar foto, porque nós já estamos encerrando já a nossa aula. Manda no grupo. A professora vai mandar no grupo de vocês e no grupo dos pais também, tá? Nós vamos fazer essa experiência. Para responder, se eu não me engano, foi a pergunta do Arthur, que ele falou, professor, o que acontece quando a água de um rio que é doce chega na água salgada? O que acontece? Aí a professora falou que não ia responder por causa dessa atividade que nós iríamos fazer na próxima semana. Tudo bem? Oi. Eu tirei print. Tudo bem. Pessoal, por hoje é só. Nossa aula já está se encerrando. A professora vai mandar essa aula no grupo ainda hoje, tá? Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Professora, Oi. Tchau. esses materiais que dia? Terça-feira que vem. Tá? Beijo. Até a próxima aula. Até amanhã. Por favor.